tá no Facebook, por favor, esperar um pouquinho que eu estou tentando colocar. Bom, então vai ter que ser assim. Ok. Pronto, acho que assim funciona. Tá funcionando por enquanto. Bom, quem tá no... Ok, vamos botar... Não vai funcionar o computador aqui. Então pronto, vai ser assim mesmo, vai ser no colo que dá certo. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo, né? Para quem não sabe, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebush. E nesses vídeos a gente vem buscando trabalhar a Guerra do Paraguai, né? No vídeo passado a gente conversou sobre... O que foi que eu falei mesmo? Sim, falamos sobre algumas das batalhas em que os capoeiras estiveram, né? Mais especificamente pensando nas batalhas envolvendo o Forte de Humaitá, né? Que aí é a partir da tomada desse forte que o Brasil conseguiu invadir o Paraguai. Para aqueles que não sabem, essa é uma live feita tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, né? Nesses vídeos a gente conversa sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E nos últimos vídeos a gente tem conversado justamente sobre a Guerra do Paraguai, né? Falamos das batalhas em que os capoeiras estiveram, falamos sobre a entrada dos capoeiras, sobre a entrada dos negros, sobre a Guerra do Paraguai, e antes disso falamos de um bocado de guerras e conflitos que aconteceram antes da Guerra do Paraguai, que acabaram por culminar na Guerra do Paraguai, né? Uma história que na verdade começa lá com a Batalha de Aljubarrota entre Portugal e Espanha, né, por assim dizer, em 1400, e Guaraná ainda não existia, né, para dizer que era 1400 Guaraná com rolha, mas enfim, né, enfim, gente, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as consequências da Guerra do Paraguai para a capoeira, né, porque para o Brasil, né, acho que a principal consequência foi a proclamação da República, né, mas não foi só a Guerra do Paraguai, né, tem outras causas por trás da proclamação da República, né, então por hoje vamos falar só sobre as consequências mais diretas para a capoeira, né, porque teve muita consequência, né, a capoeira na Guerra do Paraguai é um dos eventos mais importantes da história da capoeira, né? E, enfim, deixa eu ver, como é uma live, né? Geralmente eu espero 5 minutos, mas já deram 4 minutos, então 4 é quase a mesma coisa que 5. Vamos falar logo do tema de hoje, né? Bom, então para começar, né? Quando a gente tem a Guerra do Paraguai, a gente tem o remanejamento das forças militares para justamente o Paraguai, né? E com isso vem as bandas militares, né? E aquilo, banda militar, é uma coisa fundamental para os capoeiras, porque os capoeiras adoravam ir acompanhando as bandas militares fazendo os floreios, né? E aí, uma coisa que eu já expliquei, né, os capoeiras eles acompanhavam as bandas militares da sua freguesia, do seu território, né, e quando a banda chegava no território inimigo, os capoeiras que estavam sendo invadidos pela banda militar atacavam os milicos, e aí os milicos tinham que ter a proteção dos capoeiras, porque eles sozinhos não davam conta, né? E isso era uma coisa muito forte lá em Recife, né? Inclusive é daí que vai surgir o frevo, né? Inclusive os maiores, as duas grandes bandas que aglomeravam boa parte dos capoeiras de Recife era justamente o 4º Batalhão da Artilharia, que era chamado de Banha Cheirosa, e o Espanha, né? Que também era chamado de Cabeças Secas, e o Corpo da Guarda Nacional, né?
Só que eles permaneceram na cidade de 1856 até 1865, porque em 65 teve a guerra, né? Mas é aquilo, gente, não que a capoeira de Recife tenha parado por causa disso, né? Não que esse deslocamento das bandas militares para a Guerra do Paraguai tenha acabado com a capoeira, óbvio que não, né? Então vão se buscar outras bandas para eles irem acompanhando, né? E não só bandas militares, mas também vai esse acompanhamento de bandas acontecer com outras coisas, né? Como a Folia de Reis, né? Acho que era a Folia de Reis que eu li uma vez, mas enfim, a ideia sempre é mais ou menos a mesma, né? Quando você tem um desfile saindo de um lugar para uma outra freguesia, né? Você vai ter esse acompanhamento dos capoeiras. Bom, no caso específico de Recife, né, o Quarto e o Espanha vão ser substituídos pela Matias Lima, né, pela banda de Matias Lima, que tinha como sede o Livramento, né, sob a regência do mestre Faustino, que também era chamado de Capa-Bode, né, adoro isso. Sinceramente, eu acho que a melhor coisa que tem são os nomes que os capoeiras dão, né. Vai ter a Charanga do Recife, que tinha como sede a Rua Nova, né, e estava sob o comando do professor Lourenço Silva, né, e aí... além disso, os capoeiras vão ser escalados para prevenir desordens nas apresentações do Palácio do Governo, na Praça Maciel Pinheiros, né, de particulares como o Pedro Alfonso, né, Afogadense, Capunguense, Eutépio Afogadense, né, como ele era conhecido, além também de ser chamado de Carne Seca. Né? E no início do século XX essa prática continua, né? Então os capoeiras vão ir para os batalhões musicais número 27, 14, 34, segundo, quinto e o 40, bem como dos militares, né? E nos primeiro, segundo e terceiro batalhões da polícia, né? Para além dessa consequência, graças à Guerra do Paraguai, os capoeiras que já tinham começado a entrar dentro do quartel, né, aí que vão entrar em massa, porque muitos não vão deixar a carreira militar após a guerra, né, muitos vão continuar dentro da caserna, né, alguns casos inclusive eu já comentei aqui no vídeo passado, retrasado, né. Agora, e inclusive o escritor Coelho Neto, que, quando ele foi deputado, né, ele vai apresentar um projeto para tornar o ensino da capoeira esporte obrigatório nos quartéis e órgãos oficiais, né, porque para ele era um esporte nacional e é aquilo. Isso é um processo dessa esportivização da capoeira que começa aqui com a Guerra do Paraguai, porque graças à Guerra do Paraguai muitos militares vão estar praticando capoeira, inclusive o primeiro manual de capoeira de que se tem registro, né, que é de 1800 eu não lembro agora o ano não, mas vou olhar, dar uma olhada aqui, né, porque eu tenho ele escrito num artigo que eu escrevi, que algum dia será publicado, né, mas que enfim, esse manual ele foi escrito justamente por um militar, né, e no prefácio da segunda edição deixa bem claro que não era um militar qualquer, né, era um cara importante aí dentro da organização na época, né, mas um dia eu falo dele, né, tem acho que o Lacés, eu acho que é o Lacés, né, acredita que esse militar aí que escreveu o Guia do Capoeira ou Ginástica Brasileira é justamente o Garcês Palha, que era de fato capoeirista, né? Apesar de que tem algumas incongruências aí nessa interpretação, né, que são explicadas, mas enfim. E agora falando do Rio de Janeiro especificamente, nesse pós-guerra, né? Primeiro que a gente tem o seguinte, tem uma outra consequência aí para a capoeira, né, da época. Né? A gente está falando numa época em que do Brasil, onde as coisas demoravam para chegar, né? Então havia um certo isolamento das capoeiras do Rio em relação às capoeiras da Bahia, de Pernambuco, de, sei lá, Ceará, Recife, enfim, né? Você tinha um certo isolamento desses capoeiras, né? Não ia ser comum capoeira do Rio ir lá para a Bahia, aprender a capoeira da Bahia e voltar para o Rio, né? Isso não é uma coisa comum, se é que algum dia aconteceu. Mas graças à Guerra do Paraguai,
todo mundo estava junto e misturado, né? Então as experiências aí foram sendo trocadas, né? Isso é uma coisa muito legal, né? De se pensar. E por fim, né? Falando aqui agora das consequências para o Rio de Janeiro, né? Porque aí para o Rio, centro político da época, né? Onde a gente tem um registro muito bem detalhado da história da capoeira, né? Podia ser bem mais detalhado, claro, né? Tem muitas falhas, por assim dizer, mas acho que é um dos lugares que tem melhor registrado, né? A gente vai... Pronto, o manual foi escrito em 1865 e vai ser republicado em 1907. Inclusive, né, uma coisa que eu acho muito legal é que ele teve a consultoria de um mestre chamado Terror. O manual que foi escrito com a consultoria do mestre Terror só pode ser um bom manual, né, gente? Enfim, o que vai acontecer? Primeiro de tudo, né? A gente vai ter gente de tudo que é canto indo pro Rio, né? A gente vai ter um monte de capoeiras de outros estados do Brasil sendo presos no Rio. Tudo que você imaginar, gaúcho, mineiro, tudo mesmo, né? Segunda coisa, né? Não só para o Rio, mas por conta desse compartilhamento de experiências entre as pessoas durante a Guerra do Paraguai, né? A gente vai ter a capoeira chegando em outros lugares também, né? Na minha opinião, isso é minha opinião com base no que eu li, né? A capoeira o Maranhão, a capoeira vai chegar lá graças à guerra, justamente provavelmente a Guerra do Paraguai, né? Porque a capoeira do Maranhão ela só começa a ser registrada em 1870, né? E no caso tem um registro, por assim dizer, dizendo que seria mais antiga, que seria da época da independência do Brasil, né? Mas aí eu já não concordo. Por um motivo muito simples, né? A capoeira, ela de fato só começa a aparecer nos jornais a partir de 1870 no Maranhão, e esse registro, né, seria de um historiador de 1900 qualquer coisa, que escreveu que os capoeiras estavam lá jogando pedra nos portugueses lá no São Luís, né? Aí como o cara não viveu na época, não viveu com quem viveu na época, né? Então, para mim, já é mais complicado, né? Não sei de onde ele retirou essa informação, mas enfim. Aí, então, eu, por enquanto, prefiro pensar que a capoeira chegou no Maranhão a partir aí dos soldados da Guerra do Paraguai, né? Enfim, além disso, né? E aí esse é um detalhe crucial, com a Guerra do Paraguai o exército vai ganhar importância, né? Isso tem relacionado com a própria proclamação da República, mas para além disso, né? Toda a questão do companheirismo e da lealdade entre os militares vão muitas vezes, inclusive, fazer com que a própria hierarquia do exército seja ameaçada, né? Porque os capoeiras que estavam no meio militar eram amigos de militares, e aí isso gerava um certo conflito, né? Dentro do próprio exército, né? Então, além disso, a gente vai ter capoeiras militares a partir dessa época praticando tudo que vocês puderem imaginar, né? Sendo presos, e o oficial do comando falando que militar não é para ser preso por policial, né? E mandando soltar eles. Então, assim, e aí, participação especial de Maxwell Catalani Zamboni Kikabus no Facebook, né? Enfim, o que acontece, né? Então a gente vai ter, com a chegada dos capoeiras no Rio de Janeiro, um monte de militar causando desordens, né? Xingando gente na rua, batendo das pessoas, quebrando as coisas nas vendas, né? E por que disso, né? O Carlos Eugênio, eu concordo, né? Vai dizer que é o seguinte, que os capoeiras, quando chegam no Rio de Janeiro, eles não são mais desordeiros. Os capoeiras, quando chegam depois da Guerra do Paraguai, são heróis nacionais. E como heróis nacionais, mereciam respeito, né? E uma
uma vez que a gente está falando de uma população preta marginalizada, né? Se não vai ganhar respeito por bem, vai ganhar por mal, né? Então eles vão praticar aí mil e uma desordens quando tiverem, né, acabado de chegar no Rio, né, para se impor. Inclusive vai ter gente que vai estar com a farda militar, vai estar com as medalhas conseguidas na Guerra do Paraguai, mas que não era mais militar, né, praticando a capoeiragem, né, justamente para dizer: eu não sou um desordeiro qualquer, eu sou herói nacional, né? Isso é inclusive engraçado, desse poder que a farda deu para os capoeiras, né? Porque a gente vai ter um caso de um cara chamado 29, né? Que vai ser vixe, esqueci, não é desordeiro, tô com desordeiro na cabeça, mas pessoa quando sai do exército sem poder é o quê? Não é desistente, me fugiu aqui a palavra, que absurdo. Era o quê? Qual que é a palavra, hein? Tô com desordeiro, exoneração e desistente, mas não é isso não. Deixa eu ver se eu consigo encontrar qual que era a palavra, né? Que o 29, Luiz Edmundo, cadê? 29. Pronto. Ah, desertor! Pronto. A palavra fugiu da cabeça, né? Vai ter esse Luiz Edmundo, né? Conhecido como 29, vagando pelas ruas do Rio de Janeiro, com a farda militar, sendo desertor do exército, né? O que teoricamente facilitaria a identificação dele, né? Então, assim, uma coisa maravilhosa, né, gente? E aí, por conta de toda essa conjuntura, né, vai chegar no meio desses militares, no meio desses capoeiras militares, as pessoas escravizadas, né, que fugiram do Senhor para se alistar no exército, para lutar na Guerra do Paraguai, para conseguir a liberdade, como o Negro Tião, da música que a gente cantou aqui na semana passada, né? E aí isso vai gerar um problema, porque veja bem, como é que o herói nacional pode ser escravo, né? Então vai ser decretado o seguinte: não devendo voltar à escravidão os indivíduos de condição servil que fizeram parte de nosso exército na Guerra do Paraguai, né? Interessante notar que ele colocou condição servil, não colocou escravo, né? E aí a gente também está numa época em que o movimento abolicionista está efervescente, né? Que a gente está numa época em que a escravidão não é mais bem vista, né? Então, ou talvez isso aí possa ter sido inclusive um jeito de passar o pano, né? Porque para vocês terem uma ideia, né? Por volta dessa época, antes as senzalas eram do lado da Casa Grande, para os senhores estarem vendo os escravos. Depois disso, com essa ascensão do movimento abolicionista no Brasil, as senzalas passam a ser longe da Casa Grande para o senhor de escravo, quando o vigente fingir que não tem escravos, né? Hipocrisia da elite nojenta, né, gente? Enfim, embora se alistassem ocultando sua verdadeira condição, né? Ou seja, não está falando dos escravos que foram libertos pelos seus senhores para lutarem na guerra. Né, tá falando desses que fugiram para serem alistados e daí conseguirem talvez sua liberdade. É dever providenciar no sentido de serem restituídos à liberdade, pondo a salvo de seus supostos senhores o direito de reclamar do governo imperial a indenização com a prova de domínio, a fim de que não se repita o fato de Paraíba do Sul ser um voluntário da pátria violentamente preso e conduzido para o poder de um particular que se dizia seu senhor, e que só for afinal posto em liberdade pela intervenção da autoridade, né? Então, assim, essa coisa do herói nacional tem um grande impacto, né, nessa época, inclusive para os próprios capoeiras, que muitas vezes estavam aí na condição de escravizado, né? Por meio disso conseguiram a sua liberdade, né? E uma última consequência, essa é uma das mais legais na minha opinião, né? É porque, veja só, no Rio de Janeiro, né? Isso tudo está valendo para o resto do Brasil, mas falando agora de uma questão muito específica do Rio de Janeiro, né? Que pode ter acontecido em outras áreas do Brasil, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter chegada massiva de capoeiras de volta para o Rio de Janeiro, né? Capoeiras que vão estar buscando o espaço deles como capoeiras,
né? Então a gente vai ter essa gente praticando as desordens, né? Essa gente impondo respeito. E aí a gente vai ter gente que vai ir além disso, que vai querer fazer, que vai querer se tornar chefe de Malta, porque agora não é mais um capoeira qualquer, agora é um herói de guerra, agora é um herói nacional, é um cara que passou por não sei quantas batalhas, é o cara que saiu correndo da trincheira porque as balas tinham acabado, meteu o pau nos paraguaios, né? O cara que sobreviveu ao Maitá e que canta com orgulho, né? Sou eu, Maitá, sou eu, Maitá, sou eu, né? É o cara que canta com orgulho Paranauê, né? Que, enfim, daqui a pouco eu falo o que é essa música, né? Então é o cara que tá se achando melhor que os capoeiras que ficaram no Rio e não foram pra guerra. E aí eles são os caras que vão desafiar os chefes de Malta, né? Então, no início de 1870, né, nos primeiros meses, a gente vai ter um monte de assassinato de líder de Malta, né? Um monte de líder de Malta vai morrer, né? É justamente esse reordenamento da liderança, dessa liderança. O Plácido de Abreu vai dizer que, né, dentre esses líderes, né, não são só esses, né? Eles são só alguns, né? A gente tem o francês da Malta de São Domingos de Gusmão. A gente tem o Pinta Preta da Lapa, que é o José da Silva de Azevedo, né, chefe da Malta da Glória, né, sobre o qual eu falei em algum vídeo aqui, acho que na questão dos rituais de conflito. A gente tem o Alemãozinho, chefe da Malta do Campo de Santana. A gente tem o César Maneta, que foi assassinado na Praia do Peixe. A gente tem o Caboclo Jacob, que foi assassinado na festa de Paula Matos, né? E vai ter outro. Agora é aquilo, né, gente? Eu falei, acho que no vídeo passado ou retrasado, que o melhor, que no Rio de Janeiro, a minha memória não falha, que o melhor capoeira foi o Manduca da Praia, né? E a maior prova disso é o fato de que ele está na nossa memória até hoje, né? Mesmo não sendo uma referência direta para a nossa capoeira, que é uma capoeira baiana, né? Porque falar do francês, vou falar do Pinta Preta da Lapa, do Alemãozinho, do César Maneta, do Caboclo Jacob, falar de um monte desses bambas aí do Rio de Janeiro, ninguém conhece, né? Porque não são as nossas referências, nós somos de uma linhagem baiana, nossas referências são baianas, na maior parte das vezes, com uma ou outra exceção, né? E essa uma ou outra exceção é basicamente o Nascimento Grande e Manduca da Praia, né? Então o Manduca da Praia era tão o fora de série que ele não vai ser assassinado, né, dessa onda, só vai morrer em 1877 de pneumonia, né? Apesar de que eu, quando fui verificar isso daí, né, achei um artigo que eu vou ler melhor depois, mas que problematizou isso na conclusão, né, de será que ele morreu mesmo de pneumonia, né? Enfim, mas em todo caso, geralmente se aceita que o Manduca da Praia morreu de pneumonia em 1877, né? Então o cara que... E ele era chefe de Malta, né? Tem a tradição popular que diz que ele era capoeira por conta própria, né? Mas por outro lado, o Carlos Eugênio vai colocar ele como chefe da Malta de Santa Luzia, né? Enfim, eu acho que ele devia ser chefe de Malta mesmo, né? E aí a gente vai ter mais ou menos essa conjuntura, né? A gente vai ter então o Monte Capo com essa troca de experiências, a gente vai ter os capoeiras chegando em massa no Rio de Janeiro, militarizados, né? Utilizando da ideia do herói nacional a seu favor, né? Buscando impor o respeito, né? Na cidade e reordenando as Maltas, né, com essas tomadas de poder sangrentas, né? Então, gente, e que inclusive isso pode ter a ver, né, não estou dizendo que tem, mas pode ter a ver com a própria origem dos Guaiamus Nagoas, né, que é aquilo, você tem várias maltas no Rio de Janeiro, e a partir aí de 1800, da década de 70, você tem todas as maltas independentes, mas unidas, por assim dizer, né? Duas grandes maltas, né? Os Guaiamus e Nagoas. Então, vai ter, por exemplo, se eu não me engano, você vai continuar tendo a Espada da Lapa,
Mas a Espada da Lapa agora vai ser uma malta na Goa, né? Você vai ter a malta de Santa Luzia, né? Pera aí, que na verdade eu tenho aqui anotado de onde, com qual cada malta é qual, né? Mas só para... Pronto, você vai ter a malta 3 caixas lá da freguesia de Santa Rita, que vai ser uma malta Guaiamum, né? E ela vai ser... tem certa independência de outra, né? E por que eu digo isso? Porque se eu não me engano é o Melo Moraes, né? O Carlos Eugênio traz isso, que haveria uma espécie de líder supremo das maltas, né? Haveria o grande chefe dos Nagoas, né? De toda essa confederação de maltas Nagoas, e haveria o grande chefe dos Guaiamuns, né? De todas as maltas dessa confederação Guaiamum, né? Tem um autor aí que traz isso, né? Mas que é aquilo, né? Ele diz isso, mas também até hoje, que eu saiba, ninguém conseguiu provar que de fato havia esses 2 líderes supremos, né? Mas se existiu, pode ser, né? Não necessariamente, mas pode ser que tenha a ver justamente com isso aqui, né? Desse reordenamento das maltas de capoeira. Enfim, gente, o que eu queria falar que hoje era mais ou menos isso, né? No próximo vídeo eu vou atender a um pedido que me fizeram, né? Pelo menos vou tentar, né? Porque é mais sobre história uruguaia do que brasileira, né? E me pediram para fazer a crítica de um filme. Eu não sou uma pessoa muito crítica, eu sei que eu critico muito, mas eu sou uma pessoa muito acrítica. E quando se trata de filmes, séries, livros e coisas do gênero, né? Mas enfim, vamos ver o que vai sair, né? E então até a próxima semana, né? Por hoje é só. E acredito que seja isso mesmo.